Uma palavra que é um pedido, que ao mesmo tempo que acolhe hoje aqui o bispo auxiliar, vigário episcopal, vigário geral para essa região, que colaborem com ele, colaborem muito com Dom Celso, para que as muitas expressões da vida da igreja, da organização da igreja aqui em nossa região episcopal Ipiranga possam de fato crescer, florescer e produzir o seu fruto. De modo muito especial, lembrando sempre daquilo que nós temos diante de nós, com os propósitos do nosso sínodo arquidiocesano, de sermos sempre mais uma igreja viva nesta imensa cidade, lembrando que somos testemunhas de Deus na cidade, isso não porque nós assim escolhemos, mas porque assim fomos enviados por Jesus Cristo. Vós sois minhas testemunhas. E por isso, todos colaborando, sobretudo de maneira muito especial, os padres e diáconos colaborando com o bispo auxiliar, tenho certeza que Deus vai abençoar muito essa região e com a presença de Dom Celso vai colher muitos e belos frutos. Dom Celso, que o Espírito Santo ilumine, que o bom pastor, que é Jesus, seja o seu guia, o seu exemplo em todos os momentos. E que sua vida seja doada para que as ovelhas tenham a vida em Deus. Muito obrigado, que Deus o acompanhe nesta sua grande missão. Meus irmãos e minhas irmãs, desde que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, me nomeou como bispo auxiliar para esta arquidiocese, dois sentimentos se fizeram presentes no meu coração: gratidão e alegria. Gratidão ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, por ter me nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo. Gratidão também ao cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, aos bispos auxiliares, pela acolhida fraterna, como eu disse no início da celebração, pela acolhida paterna do cardeal para comigo desde minha nomeação. Alegria também por poder continuar servindo a Deus através da igreja, através desse ministério que o Santo Padre me confia. Claro que diante dessa missão que a igreja me confia, também tive no coração dois sentimentos: de temor e tremor. Temor e tremor, porque sei das responsabilidades e da missão de um bispo. Quando recebi minha nomeação, o núncio apostólico me disse: Padre Celso, a missão que o senhor está recebendo é divina, o chamado é de Deus, é Deus quem chama. E se Ele nos chama, Ele nos sustenta na missão. Coloca a tua vida e teu ministério nas mãos de Deus. Recordei nesta hora meu lema de ordenação diaconal: avança para as águas mais profundas e lançai a rede para a pesca. E também o meu lema de ordenação presbiteral: Senhor, tu sabes que eu te amo. Diante da grande responsabilidade que é a missão de um bispo, na graça de Deus e pela graça de Deus, assumi com alegria e disponibilidade esta missão a mim confiada, com o desejo e o firme propósito de continuar servindo a Deus e a Igreja com fidelidade, dedicação, comunhão e verdadeiro espírito de diaconia. Abracei como lema episcopal a passagem do Evangelho de São João, onde o Senhor indaga a Pedro sobre seu amor e lhe confia a missão: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o meu lema de episcopado:
apacenta as minhas ovelhas. Compreendo que é esse o chamado que o Senhor faz a mim, e é essa a minha missão: apacentar, cuidar, conduzir e zelar pelo bem do rebanho. O episcopado é uma missão que o Senhor me confia a serviço da Igreja e do povo de Deus. Com a celebração na Catedral da Sé no domingo, dia 15 de fevereiro, e com essa celebração de apresentação nesta região episcopal Ipiranga, tem início o meu ministério episcopal como bispo auxiliar desta arquidiocese e vigário episcopal para a região Ipiranga. Quero, mais uma vez, manifestar meu agradecimento e minha gratidão ao eminentíssimo senhor cardeal Dom Odilo Peluchere e aos excelentíssimos senhores bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo pela acolhida fraterna que tiveram comigo. Meu agradecimento também aos padres da região episcopal Ipiranga, aos paroquianos das paróquias que pertencem a esta região episcopal, aos colaboradores da cúria desta região episcopal, às pastorais, movimentos, associações e comunidades religiosas que pertencem a essa região episcopal. Meu sincero agradecimento pelos significativos gestos de acolhida e de fraternidade, pela preocupação dos senhores em fazer com que eu me sentisse bem acolhido desde a minha chegada. Muito me alegro por poder continuar servindo a Deus e a Igreja através desse ministério episcopal. Compreendo que é esta a missão do bispo: cuidar, conduzir e apacentar o rebanho a mim confiado, a exemplo de Jesus, o bom pastor, que veio para servir e não para ser servido. O episcopado significa serviço, não honra. O bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado que pelas honrarias recebidas. Aquele que é maior, seja como o menor, e aquele que preside, como o que serve. Entre vós, quero ser como um irmão que quer caminhar junto, quer fazer um caminho junto, um caminho de comunhão. A igreja é casa e escola de comunhão. Peço também as vossas orações para esse meu ministério, para que esse meu ofício seja sempre exercido com o coração e com o coração de pastor. Uma palavra também sobre as leituras da Santa Missa de hoje, sexta-feira, depois das cinzas, início da Quaresma. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos fala sobre o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. O profeta Isaías condena o jejum formalista, o jejum que não tem em nenhuma conta a vida do próximo e ostenta uma atitude que não corresponde a uma verdadeira disposição penitencial. Um jejum totalmente dissociado de uma vida cristã autêntica, que não seja movido por um fiel e sincero desejo de conversão. Nos diz o profeta Isaías: porque não te alegraste, Senhor, com o nosso jejum e o ignoraste quando nos humilhávamos? Diz o Senhor: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios, brigas e agressões impiedosas. Diz o Senhor: esse jejum não me agrada. Respondemos as palavras duras do profeta Isaías com a oração do Salmo 50, que nos convida a reconhecer com sinceridade o nosso pecado e a invocar o perdão de Deus. O Senhor prefere o sacrifício do coração arrependido em vez de todas as oferendas.
Ele não despreza quem a Ele se dirige com o coração humilhado e contrito. No Evangelho, a partir de um questionamento feito pelos fariseus, de que os discípulos de Jesus não jejuavam, Jesus nos ensina que Ele é o noivo, Ele é o Messias esperado. Por isso seus discípulos não jejuam, porque o noivo está com eles. Jesus assim nos ensina que a referência para o jejum será sempre a partir da nossa relação com Ele. Jejua-se porque Cristo, o esposo, ainda não está totalmente presente em cada um de nós, nem na sociedade em que vivemos. O esposo está pronto, mas nós não estamos prontos. Ainda não nos deixamos invadir completamente pelo seu amor. Jejuamos para lhe dar lugar em nós, para que possa ocupar toda a nossa existência. Jejuamos porque precisamos de conversão. Jejuamos para nos unirmos a Jesus e a sua paixão redentora. Mas também jejuamos para nos tornarmos sensíveis à fome, à sede e à dor de tantos irmãos, e para assumirmos diante de Deus o nosso compromisso de fraternidade com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus desta sexta-feira da Quaresma nos leva a refletir sobre o meu jejum quaresmal. Qual o jejum que irei fazer nessa Quaresma e qual o sentido que eu darei ao meu jejum? Por que farei o meu jejum? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Me coube a honrosa missão de falar em nome do clero, acolhendo o nosso bispo. Por isso me dirijo a ele com essas palavras que vêm do meu coração. Excelentíssimo, reverendíssimo D. Celso Alexandre, nesse dia em que a região episcopal Ipiranga, da Arquidiocese de São Paulo, se alegra com a sua chegada oficial, nós, presbíteros e diáconos, unimos nossas vozes para expressar nossa mais profunda gratidão. Obrigado pelo seu sim generoso ao chamado da Igreja e por aceitar a missão de caminhar conosco. Recebemos o Senhor não apenas como nosso bispo auxiliar, mas como um pastor e irmão. Desejamos que o seu ministério entre nós seja imensamente profícuo, conduzido pela luz do Espírito Santo e sustentado pelo carinho do vosso povo. Como sinal de nosso compromisso e comunhão, queremos presenteá-lo com alguns símbolos do ministério que o Senhor exercerá entre nós. Em primeiro lugar, a mitra, que significa sua autoridade como sucessor dos apóstolos, bem como o seu ofício de pastor e guia a ser exercido na plenitude do Espírito Santo que o ilumina e conduz. A casula que nós usamos, dizem as normas litúrgicas, que deve ser cuidadosamente ornada, deve ser enriquecida com detalhes para expressar a nobreza daquilo que significa. Mas a casula é muito mais do que um ornamento. A casula tem um sentido espiritual. A casula é um manto
que reveste e protege os ministros ordenados. A casula é um manto espiritual. Casula significa pequena casa, é o nosso abrigo, a nossa casa comum. Com a casula, todos os padres do mundo inteiro, os bispos, o Papa, se unem a Cristo, o eterno sacerdote. Nós queremos tanto proteger quem nós amamos, mas nós sabemos da fragilidade de cada um de nós. Não é diferente conosco que fomos ordenados. Mas a casula significa um carinho de Deus, um abraço de Deus, um manto divino que nos recobre, nos protege, mas também nos fala da grandiosa missão para a qual o Senhor nos escolheu. Dom Celso, nós escolhemos a cor vermelha, tanto da casula quanto da mitra, que será a cor que o Senhor vai usar muitas vezes nas crismas que o Senhor vai presidir entre nós, confirmando nossos jovens e adultos na fé, bem como nas celebrações dos mártires, que regaram com seu sangue a semente da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Que este vermelho seja também o símbolo da chama viva do Espírito a brilhar no coração do Senhor. Que o Senhor encontre em nosso clero o apoio, a lealdade e a fraternidade necessários para o bom exercício da sua missão. Nós, os padres, somos colaboradores da ordem episcopal. Nossa missão é estar unidos ao nosso bispo e por isso fazemos um juramento de fidelidade e colocamos nossa vida ao dispor da sua vontade, porque acreditamos que a vontade do bispo é a vontade de Deus. Dom Celso, conte sempre com as nossas orações e com o nosso trabalho fiel. Seja muito feliz no meio de nós. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor.